Olá pessoal, bem-vindos ao Física para Engenharia. Nós hoje vamos resolver um exercício extraído da prova do curso de Licenciatura em Eletromecânica do Instituto Federal da Bahia, uma prova da disciplina Introdução à Física. Vamos dar uma olhada no enunciado da questão? Bom pessoal, aqui está nosso enunciado, vamos dar uma olhada nele. Dois blocos estão conectados por uma corda que passa por uma polia fixa sem atrito e repousam sobre planos inclinados conforme a figura ao lado. As questões são A. Como os blocos deverão se mover quando forem soltos a partir do repouso. B. Qual a aceleração de cada bloco. E C. Qual a tensão na corda. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer é dar nome aos blocos. Esse bloco eu vou chamar de bloco A. E esse bloco aqui eu vou chamar de bloco B. Para saber como os blocos estão se movendo, significa saber se eles estão em repouso, movimento retilíneo uniforme, ou subindo ou descendo acelerado. Ou seja, precisamos analisar a relação de forças entre os blocos A e bloco B. Então, o primeiro passo que nós vamos fazer é anotar os dados, e o segundo passo que nós vamos fazer é anotar as forças que estão atuando em cada bloco. Vamos aos dados. Nós temos aqui dados do problema. A massa do bloco A, que é uma massa de 100 kg. Temos também aqui o ângulo que A faz com a horizontal, que eu vou chamar aqui de ângulo A, que no caso nosso é de 30 graus. Vamos anotar aqui ângulo A, é esse ângulo aqui de referência. Para o bloco B, nós temos as seguintes informações. A massa do bloco B, que é uma massa de 50 kg. E nós temos o ângulo que B forma com a horizontal, que eu vou chamar aqui de ângulo B, que tem o valor de 53,1 grau. Bom, vamos então agora à segunda parte do problema, que é anotar as forças que estão atuando em cada bloco. Aqui no bloco A nós temos o peso de A sempre para baixo, peso de A. Nós temos a normal, que forma um ângulo de 90 graus com o plano do bloco. E nós temos aqui a tração que está atuando no corpo A. Para o bloco B, nós temos as seguintes forças. O peso de B, que aponta para baixo, como toda força peso. Nós temos aqui a normal de B, que faz um ângulo de 90 graus com o plano. E nós temos aqui a tração que está sendo aplicada no bloco B, que como é o mesmo fio que está ligado a A, então nós temos a mesma tração. Temos então agora que analisar como as forças ocorrem aí nesse problema. Então, nós vemos o seguinte: se a tração for maior do que parte do peso de A, nós vamos ter que o bloco A sobe. Caso contrário, o bloco A desce. Então, o que nós vamos fazer para analisar isso? Vamos colocar... Como vamos analisar isso? Vamos colocar aqui um eixo de coordenadas que acompanha a linha do plano. Então, temos o sistema aqui e vamos decompor a força peso. Nós temos então aqui uma componente do peso na direção do plano, que é o PAX, acompanhe. E nós temos aqui uma componente B, componente Y, que vai ser um PAY. Muito bem. Se PAX for maior que a tração, o bloco A desce. Caso contrário, o bloco A sobe. Nós temos um raciocínio análogo aqui ao bloco B. Temos uma força, peso aqui na direção, decomposta na direção do plano, que é o PBX, e temos uma força, parte da força peso aqui na direção normal ao plano, que é o PBY.
Então a situação é bem simples. Como o movimento vai ocorrer na direção do plano, nós vamos analisar as forças que estão aqui somente na direção do plano. E vamos fazer as seguintes considerações. Vamos supor que o bloco A desce. Se o bloco A desce, para analisar as forças em A, eu vou colocar aqui para baixo positivo e aqui para cima negativo. Para o bloco B, nós vamos ter a seguinte situação. Se o bloco A desce, o bloco B sobe. Então, para B eu vou dizer que para cima positivo e para baixo negativo. E vamos então analisar as forças que estão atuando aí. Bom, para isso vamos utilizar a segunda lei de Newton. E a segunda lei de Newton diz que força resultante é igual a massa do corpo vezes aceleração. Lembrando que isso é vetorial e nós vamos analisar o sinal das forças, já que vamos trabalhar em uma única dimensão. Vamos montar a equação primeiramente para o bloco A. Então vamos montar a equação para o bloco A e vamos ficar com o seguinte. Bloco A. Analisando as forças, nós temos PAX apontando para o positivo e T apontando para o negativo. Então vamos ficar com o seguinte, ó. PAX menos atração é igual a massa de A vezes aceleração. Para o bloco B, nós vamos ter o seguinte. A tração apontando para o positivo e o PBX apontando para o negativo. Então, temos tração positiva menos PBX negativo, igual a massa de B vezes a aceleração. Temos, então, que resolver esse sistema de forças. Vamos resolver esse sistema por adição. E temos o seguinte. Por adição, nós temos que essas duas forças se anulam. T menos T, mesmo valor, sinais opostos, zero. E ficamos com o seguinte, desse termo sobra PAX, desse daqui sobra menos PBX, é igual. Como a aceleração é comum aos dois corpos, temos o seguinte, massa de A mais massa de B vezes aceleração. Sabemos que no plano inclinado, PAX é PA vezes o seno que o plano A forma com a horizontal, que no nosso caso é o seno de 30 graus. A mesma coisa para o bloco B, então temos peso de B, que multiplica seno do ângulo que B forma com a horizontal, que no caso é de 53,1 graus. É igual a soma das massas, que dá 150, vezes a aceleração. Peso de A, massa de A, vezes a aceleração da gravidade, vezes o seno de 30, que é aproximadamente meio, menos peso de B, massa de B, vezes a aceleração da gravidade, vezes o seno de 53,1, aproximadamente 8 sobre 10, é igual a 150A. Temos então o seguinte, massa de A 100, aceleração da gravidade aproximadamente 10, vezes meio, menos massa de B 50, aceleração da gravidade 10, vezes o seno 8 sobre 10 igual a 150, que multiplica a aceleração. Realizando os cálculos, nós ficamos com o seguinte, essa parte vai nos dar o valor de 500, 10 dividido por 2, 5 vezes 100, 500. E aqui nós temos, simplificando, 50 vezes 8, 400. É igual a 150A. Ou seja, nós temos que A é igual a 100 dividido por 150. Isso vai dar para a gente um valor de aceleração de aproximadamente 0,67
metros por segundo ao quadrado. Como a nossa aceleração foi uma aceleração positiva, analisando o problema, nós temos o seguinte: realmente nós temos que A desce acelerado e B sobe acelerado. E essa é a resposta da letra A. Então vamos anotar aqui a resposta da letra A. Resposta: o bloco A desce acelerado enquanto B sobe acelerado. Nós temos essas respostas do problema. Para a letra B, vamos analisar qual a aceleração de cada bloco. Como o sistema se move junto, é o mesmo fio que está ligando os dois corpos. O que um se movimentar, o outro se movimenta. Então, nós temos aqui como resposta da letra B, a aceleração de A é igual a aceleração de B, que é igual a 0,67 metros por segundo ao quadrado. E na letra C, ele pergunta a tração em cada tensão na corda. Para calcular a tensão na corda, nós podemos substituir o valor da aceleração tanto na equação para A, quanto na equação para B. Como a equação de B já tem o valor de tensão positivo, vamos utilizar essa equação. Então, nós temos o seguinte: tensão menos PBX é igual a massa de B vezes aceleração. Então, ficamos com o seguinte: tensão menos PBX já calculamos, 400. É igual a massa de B, 50, vezes a aceleração. Temos então a tensão de, substituindo a aceleração 0,67, temos uma tensão de 433 newtons como valor de tensão. Bom, pessoal, está aí mais uma questão resolvida. Espero que tenha ajudado vocês e até a próxima. Bom, gente, esse foi mais um vídeo exercício resolvido no Instituto Federal da Bahia, um exercício de introdução à física do curso de licenciatura em eletromecânica. Não esqueça de acessar www.fisicaparengenharia.com.br e acesse outros vídeo exercícios, videoaulas, tabelas e listas de exercícios. Um grande abraço, até a próxima.